Olá, filhos e filhas do JT do segundo ano. Vinícius, cadê aquele vídeo de resumão pra gente poder estudar para o EPA de vocês e tal? Tá aqui, agora. E vai ser ligeiro bala, que eu estou filmando à noite aqui em casa, enquanto alguns sons estranhos vêm da rua, principalmente de carros e motos barulhentas. Enfim, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam para poder fazer uma ótima prova e tal, leitura necessária e tal. Eu comecei a falar para vocês a partir da ocupação, da invasão, da colonização da América a partir dos europeus, né? E o que vai motivar isso? São vários aspectos motivadores e tal. É necessário que você entenda que não foi um martírio, não foi uma escolha divina, ou seja, a ocupação da América foi uma invasão, um processo de colonização. E você tem que entender que um processo de colonização ele é o quê? É chegar num local que não é seu, ocupar esse espaço, explorar essa terra e tomar de conta e de assalto, obviamente, que foi como os europeus fizeram aqui na América, né, a partir, né, do século XV e tal. Então você tem que entender o que? Colonização é chegar num território, ocupar esse território e explorar esse território, para que as riquezas que forem tiradas dele vá para o novo explorador e não fique por lá, como foi a tática de espanhóis e portugueses e tal. Então é necessário entender isso basicamente. Mas, Vinícius, esse processo vai ser motivado pelo quê? Né? A Europa ela estava vivendo um boom da classe burguesa, né? E era necessário uma busca pela comercialização e pela expansão do próprio território europeu. E a gente sabe que não é muito rico o território da Europa, então eles precisavam buscar outros locais, né, para que eles pudessem explorar. E, obviamente, o que estava mais próximo deles era a África e o Oriente Médio. E é exatamente esse grande movimento que vai ser feito, né, pelos povos europeus, ou seja, numa disputa comercial de especiarias, de produtos a serem comercializados e tal. E nesse desenvolvimento naval, né, principalmente vindo dos reinos de Portugal e Espanha, que eram, né, reinos que surgiram depois da expulsão dos árabes dessa região ibérica da Europa, é que se começou a navegar pelo Atlântico até se chegar ao continente da América, né? E aí é necessário vocês lembrarem o seguinte: é motivada a colonização a partir de uma ideia de expansão comercial, de uma necessidade extrema de matéria-prima para que essa produção e esse mercado pudesse funcionar, e principalmente numa necessidade massiva de mão de obra. E aí é que nessa necessidade de mão de obra a gente vai ter as justificativas para a escravização de povos não europeus no início da Idade Moderna, ou seja, a gente está falando de escravização na Idade Moderna. Então essa escravização moderna que a gente chama dentro da história, ela vai ser motivada por esses aspectos da colonização: produção extrema, matéria-prima e comercialização em massa. A Europa não tinha gente o suficiente para explorar tantas terras e vastos territórios. E aí que eles começam a justificar, dentro dessa noção desenfreada de buscar territórios a serem explorados, a começar a criar perspectivas de por que devemos escravizar outros povos não europeus. E aí a gente vai ter a justificativa comercial, ou seja, da necessidade de mão de obra para a exploração deles, a justificativa religiosa de que esses povos aqui na América, por exemplo, os indígenas da América, teriam meia alma, então eles teriam que ser explorados e ensinados, né, ao cristianismo europeu, e os povos africanos que seriam considerados povos sem alma, né, e descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé. Então essas vão ser as justificativas e que vão permear aquilo que a gente chama de processo de colonização da América, né? Ou seja, foi um movimento comercial predatório da Europa nesses territórios. E a gente sabe que as consequências elas vão ser nefastas. E essas consequências elas nos habitam até hoje no território brasileiro, por exemplo. Né? A gente tem povos indígenas que defendem seus territórios, que não eram nem originários deles, né? Mas que agora eles habitam e eles defendem esses territórios contra pessoas que falam que os indígenas atrasam o desenvolvimento do Brasil, ou esses povos não deveriam existir mais porque eles já foram superados ao longo do tempo histórico. Então essas justificativas, que foram justificativas dos europeus
lá no século XV, são justificativas ainda utilizadas até hoje. A gente vê vários problemas, né, de povos indígenas sendo envenenados, por exemplo, né, de povos perdendo seus territórios, né, de lutas por terra, que é um negócio assim bizarro, espaços delimitados para esses povos indígenas sendo invadidos por grileiros, né, por pessoas que exploram minério e tal. Então, existe essa disputa desde o século XV até hoje no Brasil. Não houve o fim desse conflito ou o fim dessa guerra, né? Então, essas são as consequências mais brutais do processo de colonização, né? E aí você vai ter o genocídio desses povos indígenas desde o século XV, né? A sua demonização enquanto povo, enquanto cultura, né? A violências extremas com relação a questões das mulheres, de estupro e violações, né, de utilização de processos de doença, cara, como guerra biológica mesmo, né, principalmente doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, né, outras doenças como gripe e varíola, né, que esses povos aqui não tinham esses anticorpos e tal. Isso vai provocar também um morticínio gigantesco dessas pessoas, né, numa colonização vinda de povos do continente europeu, assim, tal. Então cria-se uma guerra, ou seja, uma disputa por território aqui, né, na América, no caso aqui no Brasil, e a partir da América Central com os espanhóis, né. A partir da América Central, já que vai ser o primeiro movimento colonizador europeu aqui na América, vai ser com os espanhóis. A partir da América Central, essas táticas vão ser utilizadas, e não vai ser exclusivamente pelos espanhóis. Os portugueses vão fazer isso, os ingleses vão fazer isso, os franceses vão fazer isso. E como é que é esse processo, né? Você tem a chegada dessa galera, uma tentativa de se aproximar desses povos indígenas, né? E lembrando que aqui na América Central você estava falando de povos gigantescos, cara, com cidades maiores que as cidades e os reinos europeus, assim, povos extremamente desenvolvidos, né? A gente está falando de grandes impérios que existiam aqui na América Central, mas que os espanhóis eles vão fazer aquela tática clássica de ocupação, de criar laços, criar relações e depois conseguir destruir esses povos de dentro para fora, né, e fazer a sua marcha, né, de destruição e exploração do território. E ao passo que essa exploração ela vai acontecendo, né, essa invasão europeia vai ocorrendo, você vai ver também a própria destruição dessas culturas que estavam lá enraizadas, talvez até há milhares de anos dentro do território da América, né? E aí você entende por que essa noção preconceituosa com os povos indígenas, ela existe até hoje dentro da América, né? É como se a gente tivesse absorvendo nos nossos estudos a perspectiva do colonizador europeu, né? Ou seja, como se os caras tivessem ganhado a sua invasão até hoje, assim, tal. A gente não consegue olhar para a nossa própria cultura originária antes da chegada dos europeus, né? Isso foi uma construção histórica que permeia até hoje a América Central e a América do Sul, né? A nossa chamada grande América Latina, né? E os espanhóis, obviamente, eles vão fazer esse tipo de desconstrução dessa cultura desses povos originários, né? Então são essas disputas que ocorrem, né? Ou seja, a cristianização em massa desses povos, né? A caça à língua originária, né? Ou seja, a imposição de uma língua estrangeira para esses povos serem minimamente aceitos, né? Ou seja, uma destruição das suas vestimentas, das suas técnicas de plantio, né? E obviamente, como eu acabei de falar, né, dessa exploração em massa de mão de obra dessas pessoas enquanto pessoas que vão ser colocadas para trabalhar à força, né, na justificativa de que o europeu ele é superior, então essas pessoas elas podem ser exploradas, né? Então a gente está falando aí do início da destruição desses povos da América, né, a partir da chegada da colonização espanhola inicialmente, né, e em consequência da colonização portuguesa, né, e outros, obviamente, reinos europeus vão fazer isso tanto aqui na América, como na África, como no Oriente Médio, né, e alguns territórios da Ásia também, né. Então é necessário a gente lembrar que o processo de colonização europeu é um processo de colonização de também devastação, né, e que obviamente eles não vão narrar dessa forma, né? Eles vão narrar que eles eram especiais, superiores e que eles precisavam levar essa modernidade, mas que no final das contas eles eram grandes exploradores,
né, e acabaram matando grande parte da população da América, né, e olha que eu tô falando só da América, né, e conseguiram fazer com que esses povos se tornassem submissos à ideia desse pensamento de que esses caras eram especiais e superiores, né? Então são problemas que a gente carrega até hoje e nas nossas relações sociais, né? Ou seja, nas nossas próprias formas de pensamento de quem é o povo indígena, né? Ou seja, é como se a gente tivesse travado no século XV, né? E não perceber a existência desses povos dentro da própria América, como povos necessários e também moradores, né, desse grande e vasto território que é o continente americano, beleza? Então, resumidamente é isso. Valeu, beijo no coração de vocês e ótima prova. Fui!